E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de mangás com breves resenhas. Afinal, é quinta-feira, dia de falar de quadrinhos orientais. Separei para vocês 4 publicações que eu sigo de forma periódica, sendo a primeira delas Hunter x Hunter volume 15 da editora JBC, material de Togashi, o mesmo autor de Yu Yu Hakusho. Publicação que eu já resenhei todas as edições anteriores, e nesse volume aqui nós vamos ter mais do treinamento do Gon, o protagonista, né, junto do Killua, o seu grande parceiro, pelas mãos da Bisque. Esta senhora, sim, ela é uma velha num corpo de criança. Esta edição, ao contrário do volume anterior, que eu fiz ali algumas reclamações sobre o lance de tantas regras explicativas que tornam a história enfadonha, chata, que parece que não avança de jeito nenhum, aqui, ainda que a gente tenha algumas explicações, elas são relacionadas às técnicas de artes marciais que o Gon e o Killua eles estão aprendendo e também se aprimorando. Então fica ali interessante, né? Basicamente, eles estão na Greedy Island, né? E aqui nós temos a Biscuit, que foi a mestre do Wing, que também, né, acabou ensinando o Killua e o Gon. E aqui nós vamos ter eles aprendendo mais e mais, buscando os cards, juntando vários deles, porque em Greedy Island você precisa, né, desses artifícios para ficar mais poderoso, ter defesa, ter ataque, poder de barganha e tudo mais. E aí nós somos apresentados a outros combatentes, vamos dizer assim, que estão jogando ali em Greedy Island, que é uma criação, né, do pai do Gon, como o Bomber, que é um manipulador, um maluco de sangue frio, que tem uma habilidade de colocar bombas nas pessoas. Mais pro final da história, o que eu achei de certa forma um pouco desnecessário, você tem a saída do Killua de Greedy Island, né, para se tornar um Hunter. Não entendi muito bem porque ele tinha essa necessidade. Além disso, eu também, pelo que eu tinha lido nos outros volumes, eu tinha a impressão que quem chegava em Greedy Island, nesse jogo, não poderia sair facilmente dele. Era quase que ou você conquista o que tem para conquistar ou você vai ficar por lá mesmo. Não tem muita saída. Mas aqui ele sai sem grandes problemas, retorna sem grandes problemas. Ainda assim, em relação a isso, eu achei interessante por parte do Togashi que ele manteve a coerência. Se o Gon e o Killua eles estão mais treinados agora, mais fortes, mais experientes, o Killua não teria grandes problemas para se tornar um Hunter, né? Então é isso que a gente vê na publicação. Então tem ali a sua coerência. A arte do Togashi ela varia de página para página, tem hora que ele desenha bem, tem hora que ele faz um rascunhão aí, né? Mas a narrativa dele é bem competente. Mas você sente que ele tem uma espécie de preguiça, né, em algumas artes. Tudo bem, ele teve aquele problema de saúde e tal, mas aqui eu estou analisando o resultado final, né, independente de qualquer justificativa. Esse volume aqui, eu me diverti mais, achei que o ritmo ficou um pouquinho mais acelerado, realmente é uma publicação aí bacana da série Hunter x Hunter. O próximo material é Gon Volume 3, sim, é o mesmo nome do protagonista de Hunter x Hunter, publicação da editora New Pop, material de Masashi Tanaka, publicação que tem um bom acabamento gráfico, a edição tá bem bonita, né? Já resenhei os 2 volumes anteriores, nós vamos ter aqui mais histórias desse pequeno dinossauro que tem capacidades sobre-humanas, entre aspas, ou sobre dinossauros. Basicamente é um dinossauro realmente arretado, que tem uma resistência, uma força física que é capaz de derrotar um bando de leões, de ursos, elefantes, não tem pra ninguém. Esse pequeno dinossauro ele toca o terror nos mais diversos ambientes. Vamos ter 3 capítulos nesse volume 3, o Gon e seus filhotes, e aqui nós temos algumas páginas coloridas, eu adoro a colorização dos mangás japoneses, onde o Gon, junto de alguns filhotes felinos aqui, eles vão enfrentar os predadores. E obviamente
não vai ter pra ninguém. A arte sensacional, como vocês estão vendo, não tem textos, né, nessa obra. E é muito legal porque ele tem um aspecto todo realista, cheio de detalhes, e ainda assim o Masashi Tanaka ele consegue colocar expressividade nos animais. É uma coisa meio cartoon com o realista ao mesmo tempo. É um trabalho realmente primoroso que ele faz. Aqui vai mostrando, né, eles lidando com essas adversidades, momentos de alegria, de raiva. É uma história mais curta. E aí nós temos a história mais longa, talvez de todos os capítulos até agora, que é Gon viaja pelas profundezas da Terra. Essa história aqui, que também traz algumas páginas coloridas, olha só, lindas, diga-se de passagem. Olha que trabalho artístico sensacional. O Gon olhando dentro de um formigueiro. Nós vamos ter aqui, eu acho que é uma raposa, um coiote, sei lá, que tenta invadir o lar dessas topeiras para caçá-las, né? Aqui você está vendo várias delas. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais. Acho que é um coiote, né? Um chacal. Falei raposa, mas eu estou errado. Eu acho que é um coiote ou um chacal. E aí ele tenta, né, localizar o Gon junto com essas topeiras aí, se é que são topeiras também. E eles vão acabar parando nas profundezas da Terra. E aí, meus amigos, eles vão ter que lidar com insetos gigantescos. Olha o tamanho dessa aranha. E aí eles vão cair em rios subterrâneos, cachoeiras. Tem aquele tatu-bola, aquele insetinho pequeno, não sei se vocês lembram, tocava nele aqui, ó. Ele se fechava, aqueles bem pequenininhos, não o tatu grandão mesmo, né? Aqueles insetos. E aí você vai ter toda essa trama que se desenrola quase que totalmente nas profundezas da Terra, com eles enfrentando vários insetos e perigos. E esse chacal ainda tentando caçá-los, mas levando a pior em várias situações. Aí tem um final meio cômico. E aqui você vê o brilhantismo da arte, né, do Masashi Tanaka, que você consegue perceber a luz, né, no rosto dos personagens, e ele trabalhando aqui, ó, com o preto e com o branco, ó, olha como fica legal, aquela cena de iluminação, né, e aí tem aqueles insetos que causam isso no escuro, né. Olha só que arte maravilhosa, muito, muito legal. E aí nós vamos para a última, que eu considero a melhor história, que é Gon e o Ninho em Sua Cabeça, onde um ninho de pássaros vai parar na cabeça do Gon, né? E ele acaba seguindo como se nada tivesse acontecendo, pelo menos no início. E esses pequenos pássaros vão acabar adquirindo toda a ferocidade, a própria personalidade do Gon, né? Que não tem medo de nada, é um dinossauro hiper mega corajoso. Eles aqui enchendo a pança também. Ó, o trabalho artístico aqui é simplesmente sensacional. Então nós vamos ter realmente uma história bem legal, essa última aqui, mostrando esses filhotes de pássaros que agora são filhotes do Gon. Uma edição realmente interessante, mas que eu acho que vale mais pela arte, né, do que pelo roteiro em si. Os roteiros ali são meio básicos, nada realmente grandioso e nem nada nesse sentido. Mas ainda assim eu acho que vale a pena vocês conhecerem esse material, que ganhou vários prêmios, inclusive o Eisner, se não me engano, lá em 98, 99. Então fica a dica para vocês. Agora vamos de Real Volume 11 da editora Panini, do mestre Takehiko Inoue, o mesmo autor de Slam-Dunk, que inclusive ganhou um filme, né? Muito elogiado pelo que eu vi a crítica. Agora vamos de Real Volume 11 da editora Panini, publicação do mestre Takehiko Inoue, o mesmo autor de Slam-Dunk, que ganhou uma adaptação cinematográfica, tá muita gente elogiando, de Vagabond, entre outras obras. Nós temos aqui, nesse volume, o Nomiya, né, que tem o sonho de se tornar um jogador profissional de basquete. Ele joga na posição de amador. E aí ele vai tentar uma peneira no Tokyo Lightning, onde tem vários jogadores ali que tem realmente um alto nível. Será que ele vai conseguir se destacar?
Temos uma abordagem um pouco menor nesse volume aqui do Takahashi, né? Que era um cara todo popular, acabou sofrendo um acidente, ficou paraplégico e ele está ali se esforçando na fisioterapia e ele tem a primeira sensação de sentar numa cadeira adaptada para jogadores de basquete. E é realmente muito interessante. O Takehiko Inoue consegue realmente trazer uma obra madura, adulta, que transborda sentimentos, tanto do Nomiya como do Takahashi, esse problema que eles vêm enfrentando. No caso do Nomiya, ele acabou causando um acidente que deixou uma ficante dele também com uma deficiência física. Enfim, aí nós vamos ter então a apresentação aqui de alguns personagens que também são cadeirantes e que são importantes dentro, né, desse contexto da história aqui, em relação à representação do Japão no mundo do basquete. Uma história muito bem desenhada. Quem leu o Slamdunk sabe como o Takehiko Inoue consegue fazer uma arte espetacular quando faz as partidas de basquete, né? Toda aquela emoção, a velocidade dos caras, eles cansados, as estratégias. Você tem aqui alguns personagens marrentos, né? O Nomiya, ele é um cara mais humilde, né? Tá tentando conquistar a vaga dele sem causar muito. Uma publicação realmente que vale a pena, um dos melhores mangás periódicos que estão saindo no Brasil na atualidade. Para finalizar, vamos de One Punch Man volume 27, publicação da editora Panini, um mangá que eu gosto bastante, né? Ele não é um shonen, é um seinen, e eu gosto bastante, né, desse mangá de lutinha, especificamente essa publicação. Eu estava reclamando dos últimos volumes porque eu acho que esse combate entre associação de heróis com associação de criaturas já estava, né, se arrastando por demais. Eu acho que no próximo nós vamos ter a conclusão, porque esse daqui vai trazer a feiticeira, né, da Associação de Heróis, a Tatsumaki, ela que vai enfrentar o mais poderoso da Associação de Criaturas, que vai sofrer ali uma espécie de amálgama. E aí vai ter um combate insano com as maiores destruições que vocês podem esperar. Acho que foi a maior no decorrer desses 7 volumes. O bicho realmente vai pegar. O Saitama aparece um pouco dentro da história, mas sem lá também grande relevância. Então, basicamente, tudo vai se resumir aí nesse grande confronto, mas agora a moral da Associação dos Heróis aumentando, e aí alguns que estavam internados resolvem voltar, né? Nem que seja para ajudar as pessoas que estão em perigo, as vítimas. Temos também, né, o Caçador de Heróis, que vai combater aquele bombadão fortão, um negão lá bruto, e é muito interessante o combate deles também, que tem aqui dentro da história. Olha só. As cenas de ação são muito bem desenhadas. É um dos melhores mangás em termos de dinâmica de combate e tudo mais. Muito bem desenhado mesmo. Então nós temos aqui um volume que dá um certo respiro, né? Até porque já dá um vislumbre que vai ser concluído provavelmente no próximo. Então eu indico para vocês One Punch Man. Então é isso daí, galera. Espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade para vocês. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!